Fala comigo, pessoal! No vídeo de hoje vamos debater qual é o melhor REIT de dividendos mensais que a gente tem lá nos Estados Unidos. A gente vai discutir se o Realty Income é o melhor, ou se é o Stag Industrial, ou se é o SL Green. Os três a gente já falou com mais profundidade aqui no canal. Então, se você quiser saber com profundidade como cada um deles funciona, já se inscreve aqui, deixa o like e ative as notificações, porque a gente fala sobre conteúdos riquíssimos sobre como ganhar dividendos em dólar e construir um patrimônio forte por um longo prazo. Nosso objetivo é mostrar a verdadeira face de como ganhar dinheiro no mercado financeiro sem depender do governo brasileiro. E aí, dentro dessas três análises, a gente não vai aprofundar na tese, mas automaticamente você vai conhecer como funcionam essas teses, porque a gente vai usar critérios objetivos para avaliar qual que é o melhor REIT, tá? A gente vai avaliar diversificação geográfica, vamos avaliar nível de endividamento, vamos avaliar capacidade de crescimento de receita de aluguéis e de FFO, e vamos avaliar também os dividendos, já que estamos falando de ativos que distribuem dividendos mensais. Se você que adora um dividendozinho na sua conta, lembre-se daquilo que o papai Thiago sempre explica para vocês. Se vocês estão numa fase de usufruto, legal ter ativos geradores de dividendos. Agora, se vocês estão numa fase de acumulação de patrimônio, tem um horizonte pela frente bem legal, bem grande, dá para conseguir maximizar aí o retorno no longo prazo, vocês podem estar deixando dinheiro na mesa colocando ativos geradores de dividendos na carteira. Thiago, não é para eu ter, então? Não falei que não é para ter, pô. Eu só tô falando que você tem que diversificar, tá? Lembrando que também é importante a gente entender que é o seguinte, Thiago, chegamos numa conclusão de qual o melhor REIT distribuidor de dividendos da bolsa. Só coloco ele na minha carteira? Não, não corra o risco da ruína, meu amiguinho. Igual o Taleb fala em antifrágil, que você não pode correr o risco da ruína, você tem que ter antifragilidade, ou seja, você tem que correr o risco que te traga um grande potencial de retorno, ao invés de correr muito risco e ter um potencial de retorno ruim, tá? Então, lembre-se disso. Vamos chegar a uma conclusão aqui, não ficar em cima do muro, mas nunca coloque um ativo de forma individual dentro da sua carteira. Diversifique. Ou se não quer ficar comprando de forma individual, compre um ETF. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Vamos falar sobre SL Green, sobre Realty Income e sobre Stag Industrial REITs de atividades diferentes. E vamos usar critérios objetivos. Vamos lá que esse vídeo vai ser muito pancada. Tem gente que vai me xingar aqui nos comentários, eu tô ligado. Vamos começar com o nosso queridíssimo SL Green. Começar por diversificação geográfica, será que ele possui? Quem já me acompanha aqui no canal sabe que não, tá? Tem por volta ali de 50, 60 propriedades em Manhattan, mas estamos falando de propriedades apenas em Manhattan, né? Ou pelo menos apenas em Nova York, o que traz para a gente uma diversificação geográfica pequena. Existe sim uma diversificação de inquilinos, existe sim uma diversificação de quantidade de propriedades, porque não estamos falando de quantidade fechada de propriedades, né? Assim, estou falando de 5 imóveis, 10 imóveis. Mas estamos falando de um REIT que está preso a uma região e ele basicamente aluga seus espaços para o setor financeiro e para o setor legal, né? A parte de advocacia, de direito e, enfim, tem varejo também, tem algumas áreas correlacionadas que a gente sabe que tem Manhattan, tem empresa de tecnologia também, mas basicamente o SL Green ele fica preso a uma região só e eu já adianto que ele vai perder para os outros dois aqui, esquece, tá? Não dá para o Realty Income e para o Stag Industrial ficarem atrás do SL Green, não tem como, é impossível, tá? Nesse termo, nesse quesito pelo menos. Bom, e a gente tá falando, claro, de propriedades iradas aqui, ó, One Vanderbilt. Estamos falando do Madison Avenue. São edifícios realmente icônicos lá em Manhattan, tá? Inclusive, quando você for para lá, procure para você saber quais são as propriedades, né? Coisa física mesmo. Você fala, pô, esse negócio não existe. Muito legal. Bom, vamos lá. Vamos entender se o REIT tem capacidade de crescimento de receita. Cara, a gente pode ver aqui de cara que desde 2016 as receitas de aluguéis só caem, né?
A gente pode ver que o FFO também só cai. Tiago, não sei o que é FFO. O FFO é um dos principais, junto com o NOI, um dos principais indicadores para a gente avaliar a saúde operacional de um REIT e o quanto que ele vai poder distribuir de dividendos. E se você quiser saber com profundidade, cara, tem vídeo no canal explicando só isso, como analisar REITs a partir do FFO e do NOI, que são os principais indicadores, tá? É claro que crescimento de receita também é importante, mas, assim, eu explico mais a fundo sobre isso lá. Mas beleza, vamos lá. Queda de receita de aluguéis, queda de FFO, lucro líquido a gente nem avalia tanto nos REITs, porque tem muita depreciação, amortização inclusa e é uma despesa não caixa. Pessoal, então a gente já viu aqui que, assim, já adianto que essa Game vai ficar muito para trás disso aqui também, tá? E aí a gente tem várias explicações. O Rich ele se alavancou muito, tá? E aí ele teve que começar a se desprender de algumas propriedades, começou a vender propriedade, começa a cair receita de aluguel, natural, menos propriedades, mas por outro lado conseguiu reduzir o nível de endividamento que a gente pode ver aqui, ó. Relatório que eu mesmo fabriquei. O nível de endividamento foi caindo gradativamente, subiu um pouco em 2022, a dívida líquida bateu 15 vezes, aqui é um dado bem preocupante, mas o REIT conseguiu dar uma boa equilibrada nesse nível de endividamento desde 2022, tá? Mas assim, ainda assim é um REIT bem alavancado. Queda de dividendos. Pessoal, não precisa nem continuar, né? A gente sabe que o SL Green não vai ser o nosso favorito da lista. É um REIT meio problemático. Mas assim, se você acha que o setor ele vai morrer, eu não acho que vai morrer. Eu acho bem difícil, na verdade. O REIT tem tudo para conseguir voltar nos próximos anos a distribuir bons dividendos, crescer o seu nível de. Vamos ver aqui quanto que eles estão pagando de dividend yield. O Status Invest está fora. Lascou. Vamos ver quanto que eles estão pagando de dividend yield nos últimos 12 meses para a gente fazer esse comparativo. Proventos. Então, dividend yield na casa dos 5%, tá? É um dividend yield bem elevado, mas com risco associado bem grande, tá? Se a gente pegar o dividend yield dos últimos 5 anos, média de 7%, pagou acima. Só que desvalorizou, né? Então não adianta tanto assim. Então é um ponto bem importante da gente avaliar, tá? O SL Green já adianto que não será o escolhido, tá? Vamos para o nosso segundo REIT aqui da nossa lista, o Stag Industrial. Um REIT industrial com pegada voltada para um portfólio mais, eu diria, diversificado do que o SL Green, tá? E a gente pode ver isso aqui no mapa, né? São propriedades espalhadas por diversas regiões dos Estados Unidos. Costa Leste, Costa Oeste, centro ali no Texas, indo para o Midwest dos Estados Unidos, indo para lá, para a parte mais próxima do Canadá lá em cima. Enfim, é um REIT bem diversificado, são 760 propriedades. Então, já aqui ele já toma a frente do SL Green de lavada. Estamos falando de 50 propriedades contra 760. Estamos falando de propriedades só em Manhattan contra propriedades nos Estados Unidos inteiro. Então, esquece, tá? Stag Indústria ganha de lavada no setor de diversificação, tá? E aqui ele, ó, só para você entender um pouquinho, ele trabalha mais com mercados secundários e terciários, tá? O Stag. O que isso significa? Estamos falando de cidades médias e menores para os centros logísticos e industriais dele, tá? E isso é importante a gente entender porque, pô, você fala assim, qual que é a especialização do Stag? Em propriedades logísticas em cidades menores, para poder distribuir ou, enfim, chegar mais rápido no cliente ali, suas atividades. Bom, o que mais que a gente precisa avaliar aqui dentro do REIT? Vamos para diversificação. Não, diversificação a gente já falou, vamos para ver crescimento de receita. O REIT tem crescido receita aqui de forma significativa desde 2015, tá? Saiu aqui de um pouco mais de 200 milhões de dólares para 700 milhões de dólares, né? Multiplicou de forma relevante. FFO também bem crescente. Então, assim, ó, ponto para o Stag Indústria de lavada contra o SL Green aqui, tá? Estamos falando de um crescimento aproximado de 13% ao ano de forma composta, tá? E o FFO crescendo 17%, ou seja, ainda teve ganho de eficiência. Muito, mas um REIT muito melhor nesse quesito.
gente pode ver que as margens também crescentes de FFO. Bom, vamos aqui agora para os encargos da dívida, quanto que representa do EBITDA. A gente pode ver que 20% do que a empresa tem de juros da dívida representa o EBITDA, ou seja, um nível bem controlado. Tem o REIT melhor, vamos ver como é que está o Realty Income nessa história, mas bem controlado, por exemplo, quando a gente compara com a SL Green, né? É um REIT que tem conseguido crescer seu EBITDA e tem um juros sobre EBITDA que cresceu aqui. Isso é um dado que fala assim, puta, de 2021 até 2024, esses juros ficou mais caro, né? Ficou, né? O Stag ele foi um pouco mais ele teve que se endividar, ele foi pegando dívida um pouco mais cara e o EBITDA não acompanha esse crescimento, beleza, faz parte. Tá? Desde que não passe ali dos 35, 40%, tá ok. Mas assim, bem melhor que o SL Green. E aqui o nível de endividamento, dívida crescente, a gente vê sempre isso nos REITs comum, que a gente não pode ter aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA crescente. E aqui o dívida líquida sobre EBITDA 5,4 vezes, bem ok, até 6 vezes nos REITs. É tranquilo, tá? Então, bate de lavado o SL Green se a gente comparar aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? SL Green, você tá muito endividado. Aqui, ó, 8 vezes, que 5 vezes, bem melhor, né? E dividendos crescentes, distribuição de dividendos mensais, payout caiu um pouquinho, porque o REIT está conseguindo distribuir, dividendos, conseguindo crescer seu portfólio natural. E vamos ver como é que está o dividend yield do Stag agora. Estamos falando de um dividend yield de 4%. Pô, o SL1 está pagando 5%, caindo a receita, caindo seu valor de mercado, e o Stag Indústria está pagando 4% em dólar, de uma forma muito mais equilibrada. Ou seja, não preciso nem discutir qual dos dois eu avalio como melhor e você chega à sua conclusão aí, né? Stag na cabeça, com certeza. Beleza? Então, entre Stag e SL Green, ficamos com o Stag. Agora vamos para o nosso terceiro REIT aqui da lista, que é o Realty Income, um REIT bem conhecido da galera, tá? É um REIT bem conhecido. E aí a gente já vai direto aqui para diversificação. Cara, aqui nesse quesito é difícil bater ele, né? São mais de 15 mil propriedades, não só nos Estados Unidos, mas como o Realty Income está migrando a sua operação também para a Europa. Então é um REIT muito diversificado em termos de propriedade. Então, entre o Realty Income e o Stag Indústria, ponto para o Realty Income nesse quesito. Ok? Crescimento de receita também para cima, né? É um crescimento de 15% ao ano nas receitas e de 17% do FFO. O FFO cresceu mais ou menos em linha com o Stag, mas o crescimento de receita cresceu acima do Stag. Então aqui, entre os dois, eu acho que a gente poderia aqui colocar um empate, tá? Mas se fosse para desempatar, pontinho para o Realty Income, tá? Então, diversificação geográfica, ponto para o Realty Income. Crescimento de receita, capacidade de gerar mais receita para o futuro, a gente vai deixar por enquanto um empate aqui, tá? Ó, margem FFO crescente também, melhor do que a do Stag Indústria, normalmente vai ser mesmo, porque o Realty Income ele tem uma pegada de varejo, os contratos de aluguéis são líquidos, ele recebe o valor líquido, tá? Agora, juros da dívida sobre o EBITDA, como é que a gente está aqui com relação ao Realty Income? Em 20%, tá? Como é que estava o Stag? Em 20% também. Mas, na média, os dois estão muito próximos aqui, tá? Então aqui a gente poderia colocar um empate também. Os encargos da dívida estão próximos um do outro aqui em relação ao Realty Income e o Stag Industrial. Ponto para os dois, a gente pode meter um empatezinho aqui também. Mas vamos ver o nível de endividamento, né? Nível de endividamento. Dívida bruta crescente, natural. O Realty Income está conseguindo desenvolver mais propriedades. Está conseguindo entregar o crescimento maior de propriedades. Só que sua dívida líquida EBITDA chegou a 6 vezes, né? Então, ponto para o Stag nesse sentido, que está em 5,4. Realty Income está. Mas esse número aqui, tá, pessoal? É com o ano fechado 2023. Em 2024 ele já caiu, tá? Tá em torno de 5,5. Não tá nesse relatório. Esse relatório não está 100% atualizado. Atualizarei ele em breve.
Então aqui, vou dar ponto pro Stag, mas com algumas ressalvas, tá bom? Bom, a gente tem aqui basicamente um empate técnico. Vamos ver distribuição de dividendos. Nesse quesito, cara, o Realty Income ganha, tá? O crescimento e distribuição de dividendos é mais acentuado do que do Stag, tá? O Stag está mais comedido. E o Stag é um REIT bem menor, né? O Realty Income é um REIT bem maior em termos de valor de mercado. E tem um payout FFO maior também, ele consegue distribuir mais dividendos e crescer o seu portfólio. É natural, né? Por isso que a dívida é um pouco mais elevada também, né? Então aqui é ponto pro Realty Income. Então a gente teve um para cada lado, dois empates e agora um ponto pro Realty Income. Vamos ver como é que está os dividendos, os proventos. 5,4% de dividend yield. Aí aqui matou, né? Aqui matou. REIT cresce seu valor de mercado, cresce a distribuição de dividendos, cresce receita, tem uma diversificação geográfica gigantesca, com mais de 15 mil propriedades, indo para a Europa, e tem um yield de 5,4% em dólar. Nossa, esse dividend cost vai lá em cima, lá na frente, cara, quando esse REIT começar a se valorizar e crescer sua distribuição, cara, assim, ó, vai ser realmente absurdo o que a gente tem para ver mais para frente em relação ao Realty Income. Pessoal, temos um ganhador aqui. Entre SL Green, Stag Industria e Realty Income, a gente fica com o Realty Income. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Qual dos REITs você gostou mais, tá? Eu, particularmente, tenho pouco a declarar. Já declarei tudo aí na análise. Fico com o Realty Income. Qual que é a sua opinião? O Stag é um REIT menor, pode crescer mais, talvez, o valor de mercado. O Routing com um reach maior, mas isso também não quer dizer nada, né? E aí, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse tipo de comparativo? Deixa aqui embaixo também que a gente pode fazer outros se você curtiu. Agora, se você ainda não é inscrito nesse canal, você é maluco, você já percebeu que o conteúdo aqui é valiosíssimo. Então clica aqui embaixo, já se inscreve no canal, ative as notificações e, claro, deixa o like no vídeo se você gostou, tá bom? Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem acompanhando essa latinha. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê lá no próximo vídeo.